E se eu te dissesse que existe um signo que consegue transformar uma simples rejeição em um tratado filosófico e uma bajulação em uma análise estética digna de jurado de concurso de arte? Pois é. Enquanto algumas pessoas reagem ao não com drama ou ao elogio com euforia, quem nasce sob Libra costuma reagir como uma balança cósmica, tentando decidir se aquilo pesa mais para a esquerda ou para a direita. Imagine a cena. De um lado da balança, alguém dizendo não estou interessado. Do outro, alguém dizendo você é incrível, maravilhoso, perfeito. E o libriano ali no meio, inclinando a cabeça, cruzando os braços e pensando HMM. Isso tá equilibrado o suficiente ou tem algo estranho nessa equação? Porque Libra não reage apenas ao que acontece. Libra reage ao equilíbrio, ou à falta dele. Existe um detalhe curioso nos antigos estudos astrológicos, desde a antiguidade, quando observadores do céu analisavam a posição do Sol atravessando a região da constelação associada à balança. Eles já conectavam esse símbolo à busca constante por harmonia nas relações humanas. Não é coincidência que Libra seja regido por Vênus, o mesmo arquétipo ligado à beleza, ao encanto social e ao magnetismo nas interações. E quando falamos de Vênus, falamos de algo que vai além do romance. Falamos da capacidade de perceber valor nas trocas humanas, de sentir quando uma interação flui e quando ela desafina como uma orquestra onde cada músico toca em um tom diferente. Agora pense na Lua, esse grande marcador emocional que regula marés e também os ciclos internos da mente humana. Quando alguém com forte energia de Libra enfrenta a rejeição, a lua emocional entra em um pequeno tribunal psicológico. Não existe martelo batendo na mesa, mas existe um julgamento interno acontecendo. Será que fui diplomático o suficiente? Será que falei demais? Será que falei de menos? É como se a mente criasse um conselho de sábios invisíveis, analisando cada detalhe da interação. A psicologia moderna descreve algo muito parecido com isso. Estudos sobre monitoramento social mostram que algumas pessoas possuem alta sensibilidade às reações do ambiente. Elas percebem microexpressões, mudanças no tom de voz e pequenas variações no comportamento dos outros. Curiosamente, esse padrão se parece muito com o arquétipo libriano descrito há séculos. A balança interna mede tudo. Agora vamos falar da rejeição, porque quando Libra enfrenta a rejeição, algo curioso acontece. Não costuma haver explosão, não costuma haver drama escandaloso, o libriano raramente sai batendo portas ou jogando pratos no chão. Em vez disso, acontece um silêncio elegante, um recuo estratégico, como um diplomata que sai da sala de negociação dizendo: muito bem, voltaremos a discutir isso em outro momento, mas por dentro, a balança está trabalhando em velocidade máxima. É como se um software de análise social tivesse sido ativado. O cérebro começa a calcular cenários possíveis. Se eu tivesse dito aquilo, se eu tivesse respondido de outra forma... E o mais curioso é que isso se conecta com um conceito antigo da numerologia ligado ao número 2, símbolo da dualidade e das parcerias. Quando existe rejeição, o número 2 se quebra momentaneamente. A equação deixa de ser nós e vira apenas eu, para uma energia que nasceu para construir pontes. Essa quebra pode parecer profundamente desconfortável, mas agora vamos para o outro lado da balança, a bajulação. A bajulação. Se existe uma coisa fascinante em Libra é que ele aprecia elogios, mas também possui um radar extremamente refinado para detectar exageros. Imagine alguém dizendo: você é simplesmente a pessoa mais incrível que já conheci. O libriano pode sorrir, agradecer, talvez até devolver o elogio com elegância. Mas internamente surge uma pequena voz dizendo: calma, isso foi sincero ou foi marketing? Porque Libra aprecia beleza, mas também aprecia a autenticidade. Quando o elogio tem classe, inteligência e bom gosto, o efeito é imediato. O charme libriano floresce como uma flor que acabou de receber luz. A conversa fica mais leve. O humor aparece. A diplomacia vira quase uma arte. Mas quando a bajulação é exagerada, quando parece um comercial de televisão às 3 da manhã, algo estranho acontece. A balança começa a ranger. Existe um pequeno desconforto interno. Não é arrogância, é senso estético. Libra gosta de elogios que soem como poesia, não como propaganda. E essa característica aparece até em registros históricos curiosos. Na mitologia, a balança associada a Libra era ligada à deusa Hestraia, símbolo de justiça e equilíbrio. Dizem que ela caminhava entre os humanos avaliando ações, palavras e intenções. Não é difícil imaginar que se alguém exagerasse nos elogios para tentar manipular a deusa, ela apenas levantaria uma sobrancelha e pensaria: isso está desbalanceado. Agora vem a parte realmente interessante, porque quando Libra aprende a observar essas duas forças, rejeição e bajulação, menos algo poderoso começa a acontecer.
a balança interna amadurece. O indivíduo percebe que nem toda rejeição define valor e nem todo elogio define verdade. Essa percepção cria uma virada enorme na forma como as relações são vividas. A pessoa deixa de depender exclusivamente da aprovação externa e começa a desenvolver algo muito mais sofisticado, senso interno de equilíbrio. E quando isso acontece, o charme natural de Libra fica ainda mais forte, porque não nasce mais da necessidade de agradar. Nasce da autenticidade. Existe uma frase que resume bem essa transformação. Equilíbrio verdadeiro não acontece quando todos gostam de você. Acontece quando você continua inteiro mesmo quando alguns não gostam. E aqui está algo fascinante observado tanto em astrologia psicológica quanto em estudos comportamentais modernos. Pessoas que desenvolvem esse tipo de estabilidade emocional passam a construir relações muito mais saudáveis. Elas deixam de reagir automaticamente ao elogio ou à rejeição. Elas passam a observar, ponderar e escolher como responder. E essa escolha muda completamente o destino das interações humanas. Então, se existe uma prática simples para quem carrega essa energia de Libra, ela começa com 3 pequenos movimentos conscientes. Primeiro, quando surgir uma rejeição, respire antes de interpretar. Nem toda porta fechada é julgamento pessoal. Às vezes, é apenas contexto, timing ou momento da outra pessoa. Segundo, quando surgir um elogio, receba com gratidão, mas mantenha a balança estável. Nem todo elogio precisa virar combustível para o ego. Às vezes, ele é apenas reconhecimento momentâneo. Terceiro, lembre-se de algo fundamental. Harmonia verdadeira não significa agradar todo mundo. Significa manter integridade enquanto se relaciona com o mundo. E talvez seja exatamente por isso que o símbolo de Libra continua fascinando tantas gerações. Porque todos nós, em algum momento, estamos segurando uma balança invisível, tentando entender o peso das palavras, das atitudes e das relações. Agora fica uma pergunta interessante para quem está ouvindo isso até aqui. Quando alguém te elogia, sua balança interna sobe ou desce? E quando alguém te rejeita, você quebra ou apenas recalibra o peso da experiência? Compartilhe nos comentários como você reage a essas duas forças tão humanas. Cada história adiciona uma nova peça nesse grande espelho coletivo de aprendizado. Porque quando pessoas se encontram para refletir, aprender e crescer juntas, algo poderoso acontece. Uma grande egrégora se forma. Uma família de buscadores que transforma experiências em sabedoria. E talvez o verdadeiro equilíbrio esteja exatamente aí, na troca consciente entre todos que caminham na mesma jornada.